Fala, meu aluno, fala, minha aluna, professor Augusto Quaresma, de volta para a gente dar continuidade às nossas gravações e aos nossos tópicos extremamente importantes no que diz respeito ao direito administrativo. Então, hoje, para a gente concluir o assunto referente à organização da administração pública, vamos aqui demandar acerca de um tópico muito importante, um tópico que, na verdade, é essencial para o seu concurso público. Trata-se do tema empresas estatais. Quando se fala sobre empresas estatais, é óbvio que se trata de um assunto interessante, de um assunto importante e de um assunto que pode e que eu não tenho a menor dúvida que vai ser cobrado no teu concurso público, porque se trata de um assunto essencial no que diz respeito ao contexto da organização da administração pública. Nós vamos demandar, portanto, acerca da administração pública indireta, da qual nós já estudamos ela de forma específica, partindo desde o início do estudo da administração indireta com a descentralização administrativa. Nós sabemos que a administração indireta ela surge por meio de descentralização administrativa através das autarquias, surgindo, aliás, fazendo surgir novas pessoas jurídicas da administração pública indireta por meio daquelas entidades que nós conhecemos por autarquias, fundações públicas, que podem ser de direito público, mas como regra são de direito privado, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Não raras vezes, o teu examinador, o examinador do teu concurso, vai confundir empresa pública e sociedade de economia mista com empresas estatais. Então aprenda, empresas estatais é uma nomenclatura que diz respeito às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Por essa razão, tenha norte que a partir de agora o nosso foco na nossa aula é em estudar efetivamente as empresas estatais. Eu quero falar as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Show de bola? Tranquilo? Vamos avançar então? Professor Augusto Quaresma, com você até a sua aprovação. Vamos juntos aqui para a gente estudar as empresas estatais. Meu aluno, minha aluna, vem para o slide. Empresas estatais é o nosso objeto da aula de hoje. Empresas estatais. Beleza? Se nós vamos estudar aqui empresas estatais, nós vamos falar sobre EP, nós vamos falar sobre sociedade de economia mista. Nós vamos falar sobre empresa pública, nós vamos falar sobre sociedade de economia mista. Nós sabemos, e aqui eu já preciso te advertir desde logo, que quando se fala em empresas estatais, nós estamos falando, portanto, em duas entidades que são necessariamente pessoas jurídicas de direito privado. Atenção, se eu estou estudando empresas estatais, eu já sei que elas surgem através de uma técnica chamada descentralização administrativa, que essa descentralização administrativa faz surgir duas entidades que compõem a administração pública indireta, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E que essas duas pessoas jurídicas são efetivamente de direito privado. Então nós temos aqui na administração indireta duas entidades de direito privado, que são as empresas públicas, que são as sociedades de economia mista, compondo a administração pública indireta, da qual nós já estudamos as autarquias, as fundações públicas, e agora nós estamos estudando as empresas estatais. Show de bola? Vamos agora iniciar a nossa discussão no que diz respeito a esse assunto, visualizando os tópicos que são idênticos àquilo que rege as empresas estatais e que se adequa tanto às empresas públicas como às sociedades de economia mista. Passado esse primeiro horizonte, estudando essas disposições do que diz respeito às estatais, aí nós vamos progredir o nosso estudo para aquilo que há de diferente entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista, beleza? Esse é o aspecto que eu quero discutir aqui com você, meu aluno, com você, minha aluna. Atenção, vamos, portanto, discutir acerca de empresas estatais. Começar a nossa discussão com as empresas públicas e sociedades de economia mista. E, posterior a isso, nós vamos progredir no nosso estudo, visualizando aquilo que diz respeito ao que há de diferente entre as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Iniciar o nosso estudo com o que há de igual, terminar o nosso estudo com aquilo que há de diferente entre essas duas entidades que compõem a administração pública indireta. Show de bola? Vamos avançar então? Para a gente dar continuidade ao nosso estudo, vem para cá porque tem muita coisa importante para a gente estudar nesse nosso momento. Veja que as empresas estatais, elas possuem personalidade jurídica, atenção, personalidade jurídica de direito privado. Tá? As empresas estatais, elas possuem personalidade jurídica de direito privado. Augusto, eu queria que você me explicasse um pouco mais acerca das empresas estatais e esse aspecto da personalidade jurídica que existe destas, tá? Então vamos visualizar os tópicos importantes no que tange essa matéria. Vamos lá. Para a gente começar estudando aqui, a personalidade jurídica
das empresas estatais, como já foi falado, deixa eu só conseguir agora, é de direito privado. Então, tanto EP como SEM são pessoas jurídicas de direito privado. Augusto, é possível falar em empresa pública e sociedade de economia mista com personalidade jurídica de direito público? Não, não há. Ambas, tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista, possuem personalidade jurídica de direito privado. Ambas, as duas. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Ambas devem realizar concurso público para a contratação de pessoal, que são os empregados públicos. Tá? Então, tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista, elas vão de fato possuir personalidade jurídica de direito privado, e tem o dever de realizar concurso público para a contratação de pessoal. Então você visualiza, por exemplo, em que pese se tratar de uma pessoa jurídica de direito privado, você visualiza a Caixa Econômica Federal como pessoa jurídica de direito privado realizando concurso público para a contratação de seu pessoal. Então as pessoas jurídicas de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista, reitero, em que pese serem pessoas jurídicas de direito privado, mas precisam realizar concurso público para a contratação de pessoal. Tranquilo? Esse aspecto precisa ficar muito bem fixado na sua memória, muito bem fixado na sua mente. Tanto EP como SEM devem realizar concurso público para a contratação de pessoal. Show de bola? Vamos avançar então? Então, visto isso, nós precisamos agora avançar para mais tópicos no que diz respeito à personalidade jurídica. Ambas estão sujeitas ao dever de realizar a licitação. Olha que isso aqui é mais um tema que é sempre muito cobrado no que diz respeito às empresas estatais. Então, tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista têm o dever de realizar a licitação para comprar. Tá? Então, para comprar e para contratar, nós temos a obrigatoriedade de realização de licitação, em que pese se tratar de duas pessoas jurídicas de direito privado, elas devem realizar a licitação para contratação ou para compra daquilo que necessariamente se submete aos ditames das licitações e contratos administrativos. Então, o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, caso precise comprar bens de uso comum, precisará realizar procedimento licitatório. Caixa Econômica Federal, por se tratar de empresa pública federal, caso precise contratar uma empresa para realizar, com o recurso da Caixa Econômica Federal, a construção de uma nova sede da superintendência de um determinado estado, precisará realizar a licitação para a contratação dessa empresa. Por quê? Porque tanto as estatais, tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista, ou seja, as estatais de uma forma geral, elas precisam se submeter ao procedimento licitatório para contratação e para compras e precisam realizar concurso público para a contratação de pessoal, que esse pessoal que atua nas estatais, nós sabemos que a estes a doutrina classifica como empregados públicos, beleza? Aplica-se também nas estatais a vedação constitucional no que diz respeito à acumulação remunerada de cargos públicos, cargos, empregos e funções públicas, beleza? Então aplica-se a vedação constitucional à acumulação acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, tranquilo? Então esses aspectos aqui, atenção, esses aspectos, todos estes já foram objeto de questão de prova. O que é que eu te indico fazer? Você tem a obrigação de decorar esses dispositivos. Você tem a obrigação de saber tudo que diz respeito à personalidade jurídica das estatais. E o que é que eu tenho que levar, Augusto, na memória para o meu concurso público? Você tem que lembrar que a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas têm personalidade jurídica de direito privado, tanto uma como a outra. As duas são PJ de direito privado. Você tem que lembrar que as duas têm que fazer concurso público e realizar contratação por meio de licitação. Você tem que lembrar que ambas estão sujeitas à vedação, à acumulação remunerada de cargos públicos. Você tem que lembrar disso para a sua prova. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar então, hein? Agora, partindo aqui para o aspecto da criação. Tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista serão criadas através de lei. Mas vamos lá. É uma lei que cria diretamente as estatais? Negativo. Não é uma lei que cria diretamente as estatais, não, hein? Não é a lei que cria diretamente a estatal. A lei, ela primeiro vai autorizar a criação da estatal. Mas a estatal apenas surge efetivamente, ela apenas adquire personalidade jurídica quando nós temos aqui efetivamente o registro dos atos constitutivos na serventia registral, no cartório correspondente. Então, observe o que é que eu estou discutindo com você.
A criação da estatal, ela acontece mediante uma lei autorizativa. Primeiro surge uma lei autorizando a criação da estatal. Depois disso, nós temos aqui a estatal adquirindo personalidade jurídica com o registro dos atos constitutivos, tá? Então, os atos constitutivos serão registrados e esses atos constitutivos aqui registrados, eles efetivamente vão fazer com que surja a personalidade jurídica da estatal. Tranquilo? Então vamos lá para a gente deixar isso muito bem estabelecido na sua mente. Primeiro adquire personalidade jurídica, primeiro surge a lei autorizando e só depois se adquire a personalidade jurídica. E qual é o momento, Augusto? Qual é o momento que eu posso estabelecer como um momento chave para que uma entidade da administração pública indireta, estatal, EP ou SEM, adquira personalidade jurídica? Se me perguntam lá na minha prova, qual é o momento em que se adquire personalidade jurídica nas empresas estatais? Eu quero dizer, as empresas públicas ou sociedades de economia mista. Responda sem dúvida, brade, porque se trata do momento em que os atos constitutivos da estatal são registrados no cartório correspondente, são registrados no cartório com atribuição para tanto. Beleza? E veja que o nosso material vai um pouco além, deixando claro que as estatais adquirem personalidade jurídica com o registro dos atos constitutivos. Então, as estatais adquirem personalidade jurídica com o registro dos atos constitutivos. Trata-se, portanto, de um ato de direito privado regido pelo Código Civil, que, via de regra, nós vamos chamar aqui de atos cartorários. Beleza? Então, elas adquirem personalidade jurídica com registro dos atos constitutivos na serventia registral competente. Via de regra, se trata de um ato cartorário e, por essa razão, são atos de direito privado. Show de bola? As empresas estatais apenas surgem efetivamente com o registro desses atos na serventia registral. Veja que informação relevante, veja que informação importante. As empresas estatais, elas apenas surgem de fato, elas apenas surgem efetivamente quando há o registro efetivo destes atos na serventia registral com atribuição para tanto. Show de bola? Vamos avançar então para mais um tópico relevante do teu concurso público, agora dialogando acerca das finalidades das estatais. Observe que as estatais, elas poderão ser criadas para dois tipos de finalidades. Augusto, quais são as finalidades em que é possível a criação de uma empresa estatal? Ah, meu aluno, eu te explico sem nenhuma dúvida. As estatais, elas poderão ser criadas para dois tipos de finalidades. Ora para a prestação de serviços públicos, ora para a exploração de atividade econômica. Tá? Então é possível que ocorra a criação de uma empresa estatal para dois tipos de finalidade. Ora para a prestação de serviço público, ora para a exploração de atividade econômica. Então nós temos aqui, ó, a responsabilidade civil objetiva das prestadoras de serviços públicos, tá? Prestadora de serviço público tem responsabilidade civil objetiva. E as exploradoras de atividade econômica têm responsabilidade civil subjetiva. Augusto, me explica qual a diferença essencial que há entre aquelas que têm responsabilidade civil objetiva, tá? Objetiva e responsabilidade civil subjetiva. Qual a diferença essencial que há entre estas e aquelas? Você pode me explicar, Augusto, o que é que diferencia de fato as pessoas jurídicas? O que diferencia de fato as pessoas jurídicas com responsabilidade civil objetiva daquelas que possuem responsabilidade civil subjetiva? Veja, a responsabilidade civil objetiva é aquela em que não há a necessidade de comprovar dolo ou culpa por parte deste ato. Então, naqueles atos que têm responsabilidade civil objetiva, não é necessário comprovar que o agente público agiu com dolo ou culpa. Por quê? Para que exista a responsabilidade e, consequentemente, a indenização pelo dano causado, tá? Basta que se consiga comprovar uma relação entre conduta e dano, sendo que entre essa conduta e o dano, há necessidade de se comprovar a existência de um nexo. Esse nexo é justamente o que liga a conduta ao dano. Entre a conduta e o dano, há algo chamado, atenção, nexo. E esse nexo aqui, ele pode ser rompido. Sim, ele pode ser rompido. Há três situações essenciais que admitem o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Trata-se, portanto, de três situações que admitem a extirpação, o término da responsabilidade civil do Estado. Quais sejam? A, caso fortuito,
a força maior e a culpa exclusiva ou integral da vítima. Nesses três casos, caso for tudo, força maior, culpa exclusiva ou integral da vítima, nós temos aqui, atenção meu aluno, atenção minha aluna, responsabilidade civil do Estado, porque neste caso não haverá o rompimento do nexo de causalidade entre estes e aqueles. Pega o bizu então, pega o bizu, porque neste caso aqui, se há conduta, se há dano e se há nexo de causalidade entre conduta e dano, pouco me importa se há dolo ou culpa. Se tratando de uma responsabilidade civil objetiva, eu não preciso comprovar que há dolo ou culpa entre este e aquele. Mas é possível que, em que pese se tratar de uma responsabilidade objetiva, haja o rompimento do nexo de causalidade, quando se comprovar que este dano ocorreu sim, mas ocorreu por desdobramento de caso fortuito de força maior ou de culpa exclusiva da vítima. Sendo desdobramento de caso fortuito de força maior ou de culpa exclusiva da vítima, nós teremos a bem da verdade aqui a exclusão da responsabilidade civil do Estado, uma vez que nós estamos diante das excludentes de responsabilidade civil do Estado, quais sejam, e eu repito, caso fortuito de força maior e culpa exclusiva da vítima, mesmo se tratando de responsabilidade civil objetiva. Beleza? Tranquilo? Massa, dá para avançar? Dá para seguir? Então, nesse aspecto, esteja atento. Responsabilidade civil objetiva, não preciso comprovar a existência de dolo ou culpa. Responsabilidade civil subjetiva, eu tenho que comprovar que o agente agiu ou com dolo ou com culpa. Tranquilo? Augusto, e os agentes públicos? Porque você está falando de responsabilidade civil do Estado. Agora eu quero saber como é que funciona a responsabilidade civil do servidor, do agente público. Eu tenho que comprovar que o agente público agiu com dolo ou com culpa? Sim, eu tenho que comprovar que o agente agiu com dolo ou agiu com culpa. Nesse aspecto, é extremamente importante que a gente fale sobre o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que deixa muito claro a necessidade de que se comprove a existência de dolo ou culpa por parte do agente, sendo que se não existir a comprovação desses elementos, dolo ou culpa por parte do agente, não haverá responsabilidade civil do agente público. Lembrando que o agente público apenas responde nos termos de uma ação regressiva proposta do Estado para contra este agente público, uma vez que quem responde primariamente pelo dano causado pelo agente público é o próprio Estado, sendo vedado que se ingresse com eventual ação contra o agente público. Não pode! A ação tem que ser movida contra o Estado. O Estado paga a efetiva indenização referente a essa situação e, posterior a isso, caso entenda que exista o dano, deverá ingressar com ação regressiva em face do agente público, desde que comprove que o agente agiu com dolo ou agiu com culpa. Agora aqui você tem que aprender e decorar os desdobramentos do artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal. Veja que não é algo facultativo, é algo obrigatório que você decore os desdobramentos do 37/6 da nossa Constituição Federal. Tranquilo? Visto esses desdobramentos, é hora de lembrar que quando a gente está diante das empresas estatais que prestam serviço público, a responsabilidade delas é a título objetivo, não depende de comprovação de dolo ou de culpa. Neste caso, nós temos aqui como exemplo os Correios. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é um grande exemplo para a sua prova, para demonstrar que ela se trata de uma empresa pública que presta serviço público. Beleza? Lá do outro, nós temos as empresas exploradoras de atividade econômica. Augusto, me dá exemplo para que fique mais fácil o meu entendimento. São empresas exploradoras de atividade econômica aquelas que possuem responsabilidade civil subjetiva. E para estas, atenção, para estas que possuem responsabilidade civil subjetiva, nós precisamos sempre deixar muito claro, reiterar que neste caso é necessário comprovar dolo ou culpa para que exista efetivamente a responsabilidade civil. Tranquilo? Me dá exemplo, Augusto. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que é o BNDES, e tantos outros exemplos trazem para a gente a existência de empresas públicas e sociedades de economia mista, ou seja, de empresas estatais, lato sensu, que funcionam como verdadeiras exploradoras de atividade econômica. Tranquilo? Vamos lá? Então vamos avançar agora para mais um desdobramento importante do seu concurso público no que diz respeito a esse assunto. Vamos lá. Nesse sentido, veja que o Supremo Tribunal Federal tem como decisão pacífica, como tópico meio que já pacificado pela Suprema Corte no que diz respeito a esse assunto. Olha lá, as empresas públicas, prestadoras de serviço público, elas se distinguem das que exercem atividade econômica, ou seja, empresa estatal que presta serviço público.
empresa estatal que presta serviço público se diferencia das empresas estatais, tá? Que exploram a atividade econômica, tá? Então as empresas públicas, elas se diferenciam, as empresas públicas que prestam serviço público, elas se diferenciam daquelas que exploram a atividade econômica, simples, tá? As empresas públicas prestadoras de serviço público se distinguem das que exercem atividade econômica por ação do Supremo Tribunal Federal. Por que isso, Augusto? Porque a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, por exemplo, os Correios, é prestadora de serviço público, tá? Motivo pelo qual está abrangida pela imunidade tributária recíproca. Mais à frente nós vamos entender por que o Supremo entendeu no sentido de fazer essa diferenciação em termos práticos. Tranquilo? Augusto, como é que fica a relação agora dos dirigentes das empresas estatais, hein? Como é que funciona no que diz respeito aos dirigentes das empresas estatais? Eles também vão ser regidos pela CLT? Também vão ser regidos efetivamente pela consolidação da lei do trabalho? Eles vão ser carteira assinada também? Porque eu acabei de dizer a vocês lá um pouco atrás que no que diz respeito aos servidores públicos que vão atuar efetivamente no âmbito, aos agentes públicos que vão atuar no âmbito das empresas estatais, é necessária a realização de concurso público para contratar. E estes serão contratados com o regime de empregados públicos, ou seja, assinados no que diz respeito à sua carteira de trabalho, tendo como relação de trabalho a CLT. Então, quem trabalha no âmbito das estatais é seletista, é servidor seletista. Mas todo mundo que trabalha na estatal é seletista? É o que a gente vai começar dialogando na nossa próxima aula. Até lá!